Boa tarde a todos, eu sou o Ronan, engenheiro agrônomo da Tris, Agrocomercial e Serviços Limitada, que trabalha com árvores de grande porte há mais de 20 anos aí no Brasil. Também sou diretor pedagógico e docente da FAAGRO, Faculdade de Agronegócios de Olambra, e primeiramente gostaria de agradecer ao convite do Joaquim em estar fazendo parte desse time de palestrantes que está no 4º Congresso do CONAPA. Para mim, realmente é um grande prazer. E o desafio que me foi dado foi falar sobre a utilização, né, os desafios e as perspectivas futuras, né, do uso das plantas nativas regionais no paisagismo. É um tema muito atual, né, a gente escuta-se muito sobre paisagismo ecológico, paisagismo autossustentável, paisagismo regenerativo, né? Então, é um tema que está muito em alta, principalmente entre os profissionais da área, né? É uma coisa que realmente acaba trazendo um diferencial para o profissional que busca, né, esse destaque nesse segmento tão concorrido, que é o mercado de paisagismo nacional e mundial, né? Porque isso é uma tendência mundial também. Então, eu vou estar falando um pouco com vocês, né, sobre tudo isso, sobre a minha experiência na área, que é uma experiência de anos, né, não só na área da produção, mas na área de eventos, de feiras, de centros, de cooperativas, né, pontos de comercialização, os profissionais, referências no mercado, né, toda a mudança de paradigma que a gente pode dizer que trouxe isso, tá bom? Então, eu vou estar, primeiramente, apresentando, eu fiz uma apresentação, vou estar mostrando para vocês, só um minuto para eu compartilhar aqui a tela, por favor. Creio que vocês já estão vendo a minha apresentação, e essa primeira imagem, né, que eu coloco aí, eu coloco a Bougainville, né, uma espécie nativa brasileira. É interessante porque, às vezes, muita coisa que é usada fora retorna para o Brasil e a gente acha que é uma planta exótica, mas, na verdade, se trata de uma espécie nativa brasileira, né? Então, o conceito do uso, né, o conceito da utilização, né, de plantas nativas regionais vem, né, vem da busca, né, e a mudança de pensamento da população de forma como um todo, né, do ser humano, né, a gente dá valor àquilo que está próximo da gente, aquele resgate, aquela vegetação, né, que fazia parte da nossa infância, aquele resgate daquela vegetação onde você via nos campos, né, aquelas áreas mais isoladas, onde você tinha uma natureza mais, de forma mais restaurada, né? Então, quando a gente fala em vegetação, diretamente a gente fala também sobre o ambiente, né? E é importante a gente ressaltar nisso tudo é que toda vegetação tem uma relação, principalmente a vegetação nativa, tem uma relação muito intrínseca com o ambiente, né? E quando a gente pensa dessa vegetação, desse ambiente num projeto paisagístico, é uma coisa muito mais ampla, né? A gente pode visualizar como se fosse um ecossistema, né? Quando a gente fala no desafio do profissional, é grande, né? Você tem que escolher a espécie exata, num ambiente, realmente um ambiente alterado, mas com as características do ambiente, né? Porque as características ainda existem, daquele ambiente que era antigo, né? Aquele ambiente antes de sofrer toda aquela alteração, né? Toda aquela degradação propriamente dita, né? Então, quando a gente fala num bom projeto paisagístico, a gente não pode focar simplesmente nas questões estéticas. A gente tem que, principalmente nos dias de hoje, esse paisagismo mais contemporâneo, mais atual, a gente tem que pensar em todas as funções que a vegetação vai trazer para aquela área, né? Então, quando a gente pensa
quando a gente faz a seleção das espécies, quando a gente faz a elaboração de todo o projeto, né, a gente tem que analisar o quê? Não simplesmente, né, a planta, que se vai ter irrigação, que tipo de luminosidade, temperatura média, temperatura mínima, a gente tem que pensar coisa mais abrangente. A gente tem que pensar na formação daquele solo, até na geologia disso. O tipo de solo, tem um solo ácido, um solo que tem uma acidez menor, né, um solo onde você tem um componente de matéria orgânica mais alto, um solo mais básico, mais alcalino, né, um solo onde você tem uma maior teor de argila, né? A gente tem que pensar também na vegetação. A vegetação não só da localidade, mas a vegetação também do entorno. Que a gente, quando busca, né, projetar um ambiente, a gente tem que pensar também nessa interação que é fundamental. Essa interação é primordial para o sucesso desse projeto. Também um outro tema, um ponto que a gente não pode deixar, né, de analisar é a topografia, né? A gente sabe que um ambiente conturbado, um ambiente modificado, né, onde a gente vai estar inserindo um projeto paisagístico, dependendo da topografia, a gente tem que pensar, às vezes, em leis conservacionistas, né? Pensar naquelas espécies não simplesmente pela floração, né, pela folhagem, mas sim observar até que tipo de sistema radicular aquela planta tem. Será que aquela planta tem condições, tem objetivos de sustentação daquele talude? Uma planta mais funcional, que simplesmente o estético, ela entra com a parte estrutural também, né? E, obviamente, a parte de ecologia e clima, que a gente tem que sempre estar ligado. Então, quando a gente pensa num projeto paisagístico, onde a gente vai estar inserindo espécies nativas regionais, um projeto paisagístico, como pode-se dizer, mais ecológico, né? A gente tem, antes de tudo, a gente tem que fazer um estudo, né? Antes da gente começar, sentar numa prancheta e começar a desenhar os caminhos, desenhar a lista das espécies que a gente vai estar contemplando nesse projeto, a gente precisa muito, primeiramente, conhecer o ambiente no qual nós estaremos trabalhando, né? Porque a gente sabe que toda interação, planta, solo e clima, né? Isso é fundamental para o sucesso da espécie. E quando a gente fala, eu gosto de focar sempre em plantas nativas, principalmente regionais, a gente tem que observar um outro ponto. Onde iremos encontrar essas espécies, né? Será que essas espécies estão disponíveis no Ceasa, no Ceagesp, no Ceaflor ou num velho em Olambra? Será que a gente encontra essas espécies na quantidade que nós vamos precisar para o nosso projeto a qualquer momento? Por isso que eu falo, o planejamento é fundamental para esse tipo de projeto. Não adianta enviar para os viveiros listas e listas de plantas, né, onde a gente às vezes acaba verificando, retornando os orçamentos, onde não está no padrão, né? Porque além da escolha da espécie, a gente tem que observar também que tipo de padrão a planta tem que estar para estar sendo inserida, né? Então, é um trabalho, não é um trabalho fácil, realmente é um trabalho onde você pensa o quê? É um desafio profissional, né? É um grande desafio para o profissional que queira, né, conhecer, se encantar e se deixar ser seduzido pelo uso das espécies nativas no paisagismo, que isso é fantástico mesmo, né? Eu acho que é uma mudança de pensamento, né? É uma forma da gente conseguir ver beleza onde você não... É uma beleza que não está simplesmente vendida, é uma beleza onde você vê no desenvolvimento de uma brotação nova, de uma floração que não é de forma tão intensa, mas ao mesmo tempo não deixa de ser bela. É um desenvolvimento, né, de uma folhagem onde você não está acostumada, não segue padrões de estética, então isso é gratificante, né?
você acaba tendo maior conhecimento de cada planta, porque você trabalha, quando a gente pensa num paisagismo ecológico, a gente pensa também no quê? Numa grande diversidade. Quando a gente pensa em plantas nativas, né, a gente não pode pensar simplesmente num jardim com gramado eu optei por nativas, árvores nativas, forrações nativas, mas com uma diversidade super baixa. Aí eu acho que o contexto, né, e o molde, a forma orgânica do seu jardim se mantém daqueles padrões tradicionais. Então, você tem que mudar realmente completamente, tá, a forma de pensamento. É aquilo, é um paisagismo, só ressaltando, né, um paisagismo integrado, relacionado à ecologia, paisagem, meio ambiente, e realmente faz-se necessário o uso das espécies regionais. Por quê? Porque o sucesso dele, quando a gente pensa em durabilidade desse jardim, vai depender muito disso. Muitas plantas utilizadas de forma errada, num clima não propício, ou mesmo plantas que você tem amplitudes térmicas diferentes do seu desenvolvimento, você acaba tendo elas por um tempo no seu jardim. Mas como o metabolismo dela vai sofrendo, né, com aquela mudança de temperatura, com aquele ambiente que não é um ambiente natural para ela, você acaba, de certa forma, reduzindo a vida, né, o período de vida dessa planta, né? Isso a gente vê, é muito comum a gente ver aí nas cidades, em projetos onde você vê florações intensas de algumas espécies que florescem especificamente numa época, você está vendo alguma espécie florescer de forma constante, ou 2, 3 vezes durante um ano. E o que isso quer dizer? Uma planta, toda planta que se sente estressada, que ela sente correndo um risco de, né, de estar morrendo, ela começa a florescer. Ela começa a florescer porque eu preciso perpetuar a espécie, eu tenho que deixar novas sementes para as futuras gerações. Eu não posso simplesmente acabar. Então, todo aquele estresse faz com que a planta acabe florescendo de forma frequente, quando, né, obviamente, na natureza, na fisiologia natural dela, não é comum, correto? E quando a gente fala, né, eu ressalto bastante, que é um dos temas nossos, em nativas regionais, a gente tem que ressaltar a importância do Brasil em relação à flora mundial, né? O Brasil possui uma das floras mais diversas do mundo. Nós temos biomas muito distintos, né, entre eles. A gente tem a Amazônia, com aquela diversidade de árvores grandes, né, com aquela riqueza de folhagens, com aquelas plantas aquáticas maravilhosas, né? Nós temos a caatinga, né, com muitas espécies de clima onde você, para um projeto onde você precisa economizar, né, na água da sua irrigação, você pode contemplar muitas espécies da caatinga, muitas trepadeiras, várias espécies de cactáceas, então, muitas espécies também arbóreas, né, que se desenvolve muito bem de porte menor, né. Agora a gente fala também do cerrado. O cerrado é uma flora riquíssima, né, muito pouco conhecida, né. Há 20 anos atrás, o pessoal realmente virava as costas para o cerrado, né, não vendo toda a beleza em termos, não principalmente, mas também da família das orquidáceas que você encontra no cerrado, muita espécie diferente, específica, né, endêmica da região, né, como a gente pode citar aqui o Physocalyma, uma espécie arbórea de porte pequeno, muito interessante, né, inúmeras espécies de bromeliáceas também, né. A Mata Atlântica é um bioma com uma riqueza imensurável, não só simplesmente de espécies rasteiras, a gente tem muita epífita, tem de tudo, né? Então, isso é muito rico, isso é muito bonito, a gente poder utilizar todas essas espécies no nosso meio, no nosso jardim, isso é gratificante, né?
E aí entra os pampas com a riqueza dos seus capins, o Pantanal, com a exuberância das suas árvores de grande porte. Então, a gente tem muita coisa para usar, tem muito potencial de pesquisa, tem carência e tem necessidade, né, de mercado para todas elas, obviamente. Mas, em contrapartida, a gente começa a analisar, né, antes de vir aqui falar com vocês sobre isso, eu fiz algumas pesquisas, eu trabalho na região aqui de Olambra, muito próximo ao Velho, Ciaflora, uma coisa que faz parte da minha semana, né, visitas a esses pontos de comercialização de plantas, e algumas pesquisas feitas até pela faculdade onde eu trabalho, ressaltam, pessoal, que 70% das plantas utilizadas no paisagismo são exóticas, né? Muitas espécies vêm de fora, né? São espécies introduzidas, obviamente já adaptadas, né? Já aclimatadas ao clima brasileiro, mas são usadas no paisagismo nacional. E a gente observa o quê? Será que o profissional realmente não quer utilizá-las? Não quer utilizar as nativas, só realmente as espécies exóticas? Aí vai de vários outros critérios, né, pessoal? A gente sabe também que o mercado paisagístico depende muito do cliente. A gente precisa mudar muito a visão do cliente em relação a isso. Eu percebo que há uma tendência grande na utilização de espécies nativas, mas todos querem espécies nativas bem ornamentais, com belas florações, né? Mas a gente sabe, né, que você precisa mudar o conceito até de visualização, né? Ver beleza onde realmente fora do convencional. Aquela folhagem tipicamente ornamental não impede que uma outra folhagem pouco fora do padrão não seja bonita e possa vir a ser empregada no projeto, tá? Outra importância também, quando a gente fala das exóticas, importância que eu falo assim, né, no volume, na utilização dela, em projetos de arborização urbana, né, nas cidades brasileiras, né, cerca de 50%, em relação a 50% das nativas regionais, né, das nativas utilizadas nas cidades, você fala, em São Paulo utiliza muito espécie nativa, foi feito um projeto muito grande para utilização de espécies nativas, né, na arborização, Piracicaba, interior de São Paulo, outras cidades do sul do país, Porto Alegre, mas quando a gente pensa em nativas, acaba o leque abrindo como nativas do Brasil, não nativas regionais. E quando a gente pega a lista, uma lista de uma secretaria de meio ambiente, você observa que a porcentagem é muito pequena, cerca de 15% realmente são de nativas regionais, certo? E quando a gente fala, né, toda essa mudança de pensamento, a gente tem que citar algumas pessoas, de certa forma, profissionais, referências, não só no mundo, mas referências também para os profissionais de hoje, que atuam no mercado de hoje, né, que faz os grandes projetos paisagísticos, né. Eu coloquei aqui o Roberto Burle-Marx, um dos que eu vou estar citando, né, porque ele, além, né, de mudar todo o conceito, né, de jardim, né, ele foi realmente uma referência mundial nisso, ele brincava de forma muito fácil, né, sublime, com as flores, com as folhagens, com as vegetações, com os passeios, né, tudo muito do convencional, trazendo espécies nativas pouco usadas, né, simplesmente espécies bem regionais, né, para os seus projetos. Então, realmente se tornou uma referência que eu acho que foi um dos primeiros profissionais, né, a mudar a concepção daquele jardim que a gente pensa, aquele jardim bem formal, aquele estilo de jardim onde você visualiza o quê? O domínio do ser humano sobre a paisagem, aquela coisa mais topeada, aqueles caminhos bem retos, né? Aquela vegetação quase que fazendo, né, sentido para você, assim, bem
de forma alinhada, organizada, nada muito natural. Não falo desorganizado, porque não é o desorganizado, é o natural, né? Na natureza, a gente não tem nada alinhado, a gente não tem caminhos retos, é tudo muito orgânico, é tudo muito sinuoso. Então, isso é o bacana, né? E ele foi um grande explorador, né? Ele fez inúmeras expedições para vários biomas brasileiros, sempre em busca de conhecer espécies. E aí eu acho que está o grande diferencial dos profissionais, né? É a busca, não simplesmente, né, ficar no seu escritório, vendo através, mas ir atrás, ir num viveiro de produção, realmente conhecer o mercado, realmente o que tem no mercado, o que está disponível para a gente estar utilizando, o que é espécie nativa, o que não é espécie nativa, o que está sendo produzido, né? Ou mesmo, né, visitar diferentes regiões, conhecer, né, as características regionais das vegetações e utilizá-las nos seus projetos. Isso é o fantástico. A gente vê muito profissional de São Paulo fazendo, né, projetos nas mais diferentes regiões. E o grande diferencial do grande profissional é o quê? Aquele que busca, faz uma pesquisa da vegetação da região, né? E busca o quê? Introduzir naquele projeto específico espécies nativas daquilo. E isso é o sucesso, pessoal. Eu sei que há um grande risco, né, da gente estar errando, né, porque é uma coisa nova, pouco utilizada, mas isso faz parte, né. Outro grande profissional da área, né, que veio com o termo ecogênese, que é o Fernando Sachel. Esse eu tive a oportunidade de conhecer em São Paulo, numa feira que a gente fazia sempre, participava, a Fiaflora, uma feira excelente de paisagismo, uma ótima feira, e ele voltou com outro conceito, mas nessa linha, né? Sobre na verdade, o projeto dele, né? Ele tinha o quê? Tinha um outro objetivo fora, né? A estética, né? Ele queria reconstituir o quê? Ecossistemas, né? Que já estavam completamente degradados. Mas de que forma que você faz isso, né? Ele dava uma importância muito grande para a equipe, né? Essa multidisciplinaridade, né? Você trabalhar com biólogos, né? Engenheiros agrônomos, engenheiros florestais, arquitetos, né? Geógrafos mesmo. Então, a importância de cada profissional na sua área específica. Então, como um projeto desses vai dar errado? Né? Onde você escuta o quê? O mais variado time possível, né? Um outro profissional, realmente, que a gente não pode deixar de citar, principalmente quando a gente fala, né, em plantas nativas regionais, é o Hermes Moreira de Souza. Ele é falecido, mas ele trabalhou muito tempo em Campinas, no IAC, na CAT, né? Ele era conhecido como semeador de floresta, porque era uma pessoa que ele incentivava muito a produção daquelas espécies nativas, né? Ele era, né, consultor muito próximo de Burle Marx, então muitas figurinhas eram trocadas para realmente falar, essa espécie tem um grande potencial, essa espécie tem um grande uso, e assim, por isso que a gente fala, a importância dos centros de pesquisas, né, nisso, né, a troca da informação, né, com o profissional. A gente tem que ter essa ligação, né? A gente tem que trazer a academia para a iniciativa privada, né, para o profissional. Ver o quê? As pesquisas que são feitas lá e o seu uso, né, no dia a dia. Então, isso é muito bacana. Então, ele incentivava muito a produção, né, para os produtos, para os viveristas mesmo, a produção de espécies novas, introduziu na cidade de Campinas, muitas espécies nativas na arborização, então, é um grande nome que a gente pode citar também. E qual seria um dos grandes desafios, pessoal, né, quando a gente fala
em utilização de espécies nativas regionais, né? Que é simples, então eu vou passar, a partir de agora, eu vou começar a usar plantas nativas nos meus projetos, mas não é simplesmente isso, a gente também quer que o projeto tenha o quê? Um sucesso, né, que agrade o seu cliente, porque aquele cliente feliz é aquele cliente que volta, e ele vai solicitar outros e outros projetos para você, né? Se não só solicitar, mas vai vir da indicação. Então, a gente precisa também, de certa forma, de uma conversa, quando a gente quer ver o que o cliente quer, qual o objetivo, né, daquele projeto que você vai estar elaborando para ele, realmente incutir nele alguns conceitos importantes de ecologia, né? Mostrar que o jardim dele pode ir muito além do estético. E aí que eu acho que é o grande pulo, né? E aí ele vai ver a importância de estar utilizando uma forração nativa, quando ele vai estar usando uma trepadeira, em vez de ser uma glicínia, uma trepadeira nativa, que vai se desenvolver e vai florescer muito melhor no nosso clima, né? A disponibilidade de mercado, isso já comentei anteriormente, mas volto a ressaltar a importância disso. Não adianta a gente simplesmente colocar na prancheta, colocar na nossa tabela de espécies a serem utilizadas, se a gente não sabe se realmente tem produção daquilo. A gente precisa conhecer o que tem no mercado. E isso é realmente muito difícil. Agora está muito mais fácil, né, com as mídias, né, com as mídias sociais, todo viveiro tem um Instagram bacana, onde consegue divulgar, até para os próprios profissionais conhecer as espécies, ver realmente que tem. Então, as informações, as trocas de informações estão muito rápidas, né, e estão muito fáceis. Você realmente viu a foto. Mas é importante o quê? A gente ter o quê? Uma programação. O viveirista não vai produzir aquilo que ele não sabe que ele vai vender. Não adianta eu produzir, eu vou produzir 100 mudas de trepadeira São João, ou 1000 mudas de trepadeira São João, onde eu não tenho uma demanda de 1% disso, só na época que ela está em floração, porque ninguém utiliza. Então, isso é um outro ponto. E quando a gente fala também em utilização de nativas regionais, é importante a gente ressaltar o quê? Que essas produções sejam regionais, né? Porque como que a gente faz? A gente quer trabalhar com espécies de cerrado, produzindo num clima de Mata Atlântica. Então, isso também realmente não tem sentido. Então, a criação de centros, né, de produção de mudas regionais também seria a saída, né, para a gente estar tendo uma diversidade maior nessa produção. Outro ponto importante, que aí eu acho que entra também a academia, né, os institutos de pesquisa, o quê? Corretas informações de uso, manejo e desenvolvimento. A gente realmente saber, essa árvore vai crescer, esse arbusto vai crescer quanto? Realmente ele floresce em qual época? Ele gosta de um solo úmido, solo mais seco, mais rico em matéria orgânica? Qual tipo? Não aquelas informações que a gente pega em muitos locais que são generalizadas. Solo rico em matéria orgânica e solo bem drenado. Poxa, é muito mais do que informações do que essas informações básicas. As plantas precisam muito mais. Poda de limpeza de galhos mal formados. Não, calma aí. Qual a época exata? Vamos podar antes ou pré-floração? Né? Que tipo de manejo a gente vai dar adequado àquela planta? É muito importante isso, pessoal. Mas não, eu falo, não aquelas informações genéricas que a gente está cansado de ver por aí, certo? Solo rico em matéria orgânica bem drenado. Poxa, eu não aguento mais ver isso. Quando você pega uma espécie, solo rico em matéria orgânica bem drenado, solo meia sombra. Que tipo? Sol pela manhã. Tem espécie que quando você pega para você ver as informações que colocaram, ela sol, meia sombra,
ou sombra. Isso vai depender da região, pessoal. Manejo mesmo, por exemplo, se a gente pensa em manejo de gramado, quando a gente pensa o manejo de gramado uma área sombreada, o corte é muito mais alto do que uma área onde ele está em sol pleno. Então, o manejo vai depender do local onde essa planta vai estar plantada. Perspectivas, né? O que a gente observa que realmente tem muitos profissionais indo nessa linha, não só os profissionais, os clientes querem cada vez mais, né, priorizar o uso de espécies nativas, né, que isso é muito bom, né? Só que aquilo, a gente tem que conhecer a espécie para a gente não usar ela de forma errada, principalmente em relação ao porte, sistema radicular, o tipo de solo. Então, a gente observa uma tendência, até das exigências mesmo, às vezes, de prefeituras, né, muitos órgãos, há uma necessidade na utilização, eles promovem, né, incentivam a utilização de espécies nativas. Por outro lado, também, a gente observa que tem muito, nos dias de hoje, aquele marketing ecológico, né, todo mundo é amigo da natureza, toda empresa, né, ela quer ter às vezes, um projeto de uma grande empresa, ela quer realmente associar a marca dela a uma marca que realmente ela beneficia o meio, né? Ela promove o convívio ecológico, né? Ela promove o desenvolvimento dessas plantas de forma sustentável. O termo sustentabilidade é um termo que está sendo muito utilizado nos dias de hoje, né? Então, muita empresa, ela, como marketing mesmo, ela utiliza isso, né? A gente pode ressaltar aí várias empresas, que não vou citar o nome agora, mas que usam no seu dia a dia, né, na sua área, projetos que incentivam essa sustentabilidade, desde a reciclagem de seus resíduos até promoção de projetos específicos para a recuperação de algumas áreas degradadas. Quando a gente fala também em relação a perspectivas, né, a gente não tem essa coexistência, né, a gente conhecer a sobrevivência dessas espécies em escala local. Como é um ambiente que a gente tem um ambiente muito degradado, né, a gente não sabe quais eram as reais espécies que se desenvolviam naquele local, exato local. E isso realmente acaba interferindo bastante. Potenciais, pessoal. A gente, quando a gente utiliza, né, aqui é uma foto do pinhão bravo, né, jatropha, ela é da Caatinga, quando a gente pensa na utilização da nativa regional, a gente acaba criando, né, trazendo uma identidade para aquele projeto. Fala, olha, essa é a espécie que ocorria aqui há um tempo atrás, antes de toda essa área estar devastada, etc. Então, é bacana, é uma curiosidade que deixa o jardim mais interessante, né? Quando a gente fala também, por outro lado, quando a gente usa as nativas regionais, a gente acaba potencializando muita coisa, né? O quê? Adaptação dela ao meio. Por mais que a gente, às vezes, tenha um solo alterado, o clima é muito próximo do que ela estava acostumada. E se a produção ainda é muito no local, a gente acaba bombando. A planta só tende a desenvolver cada vez mais. E aí você tem o quê? A interação da planta, né, com o meio do local. Quando a gente pensa no jardim, dependendo de uma área extensa, do macro paisagismo, a gente pode pensar nesse jardim de forma transitória, o jardim indo para uma área de recuperação, né? E isso ainda ressalta maior a importância dos usos das nativas regionais. A gente pode estar buscando, em áreas grandes, extensas, né, essa transição, esse paisagismo, esse macro paisagismo transitório, que a gente fala, desde o jardim residencial, aquela parte transitória, para a APP, para a área, por exemplo, de preservação permanente, né? Uma outra coisa que é muito comum, né, quando a gente pensa na utilização dessas plantas, às vezes, principalmente em áreas urbanas, em projetos mais urbanos, né, a gente sabe que a espécie é muito diversa, toda a espécie vegetal é muito diversa geneticamente, né? E muitas espécies introduzidas no Brasil, elas foram passadas por seleção,
ou algumas, a gente não fala melhoramento, né, o genético, mas muitas matrizes, né, têm características distintas. Às vezes você, uma sapucaia, uma Lecites pisones que você tem aqui na Mata Atlântica, ela é diferente, na Mata Atlântica próximo a São Paulo, ela vai ser diferente dela, por exemplo, no sul da Bahia. Né, o comportamento vai ser diferente, a época, às vezes, de floração vai ser diferente. Então, quando a gente olha a matriz, isso também muda muito de planta para planta. E quando a gente pensa em produzir uma espécie de forma econômica, a gente tem que pensar na espécie que melhor potencializa todas essas características que o mercado deseja. Uma época de floração adequada, né, um período mais longo, uma arquitetura de copa, uma folhagem mais perene, uma folhagem mais vistosa, ela mais ramificada, né, ou às vezes uma trepadeira de crescimento mais rápido, mais vigorosa. Então, isso é muito importante, essa seleção, esse melhoramento que a gente tem que pensar, né, e o cruzamento mesmo de espécies, né, de variedades, criação de variedades destinadas. Por mais que a gente sabe que a variabilidade genética é muito importante para áreas de recuperação ambiental, a variabilidade genética, de certa forma, deixa a planta muito variável. E quando a gente tenta controlar, né, de certa forma, ou tentar obter um melhor resultado ornamental em relação ao seu cultivo, a gente precisa disso. Tá? O que eu ressaltei, né, é aquela parte ali, a transição, né, quando a gente fala do meio urbano, né, que já é um meio completamente alterado, consolidado, com, por exemplo, uma área de APP. Então, isso deixa todo o projeto de forma mais interessante. E quando a gente pensa em escolher uma espécie nativa, né, quais seriam as características adequadas? Eu vou estar passando um pouquinho mais rápido, que já estamos há 33 minutos falando aqui, pessoal. Senão eu vou longe. A forma, né, a gente tem que pensar, analisar se essa forma dela, né, dessa espécie, por exemplo, dessa caliandra, é uma forma verticalizada, ela é equilibrada, né, de que forma é a arquitetura dessa planta. A simetria, ela é assimétrica, ela cresce de forma colunar ou ela tem galhos de forma desparcerados. Estrutura, né? Qual que é a estrutura que é ornamental? É o que? A folha, a flor, inflorescência, fruto, tronco. Isso eu coloco, pessoal, em relação às características de cada espécie quando a gente for escolher. Textura, né, que é também um outro ponto importante. Qual é a coloração do ponto de destaque dela? Tem o quê? Tem cheiro, tem aroma, né? É presente, é ausente, espinho, né? Porque a gente quer muito utilizar espécies nativas. Muitas espécies nativas de cerrado, de caatinga, têm espinhos. Será que para aquele jardim vai ser correto o uso dela? Né? Então, a gente tem que ver o local exato. A gente pode usar, sim, mas um local de pouco fluxo. Perfeito. Potencial de uso. Em maciço, qual o potencial daquela espécie? Ela vai para vaso, forração, planta, isolado? Como vai ser? Então, são características que são fundamentais para o uso, né, da espécie. Então, a gente tem que analisar quando a gente quer escolher uma espécie nativa regional para a gente estar utilizando no nosso projeto, né? Adaptação dela num ambiente completamente alterado. Isso é importante. Aqui é uma avenida belíssima de Carnaúba, né? Então, uma espécie nativa, né? Que a gente pode visualizar ela numa avenida grande aí no Piauí. Então, você vê a importância dela, né? O tempo de crescimento, muitas espécies nativas são muito lentas, né? Será que a gente vai esperar aquele tempo todo para atingir a maturidade do nosso jardim, né? O tamanho e coloração das flores e frutos. Às vezes aquilo é ornamental, não é somente uma árvore que floresce que é bonita, uma árvore que dá um fruto muito ornamental é bem interessante. Época de duração do florescimento, né, ou mesmo da frutificação, se for no caso ornamental, qual vai ser, né? De que forma, né? É rápida, como o aldrago, é lenta, e várias outras características, tá, pessoal? E são algumas características que levariam a gente a escolher a espécie
né, adequada para o nosso projeto. Aí aqui a gente tem a planta mosaico, uma planta aquática, né, na verdade, também nativa, né, do Brasil, só para a gente conhecer um pouco da riqueza das nossas espécies. Agora, nativas do Brasil pelo mundo, né? Então aqui a gente tem na verdade, dois gêneros, né? Porque elas são dentro desses gêneros possuem espécies diferentes. A gente tem aqui a Bougainville, conhecida nacionalmente, né, como primavera, né? Na verdade, é uma espécie que Louis Antoine de Bougainville descobriu, né, no Brasil e levou para a Europa em 1790. E de lá, né, fizeram melhoramentos, seleções dos melhores variedades e se espalhou pelo mundo inteiro, né? É uma espécie nativa a nós, que muitas dos cultivares que utilizamos aqui são importados. E outra também é a Astromélia, introduzida também na Europa, pelo barão de Austroemer, né? Em 1800, no século XVIII, na verdade. Foi levado para a corte sueca, foi para a Holanda, né? Porque a Holanda, eles são craques no melhoramento, seleção, e agora é uma das espécies referências para plantas de corte, né? No Brasil e no mundo. E aqui, pessoal, a gente está com pouco tempo, mas eu vou só colocar aqui para vocês algumas espécies nativas, tanto de árvores, forrações, etc., com grande potencial para uso nos nossos jardins, como espécies regionais. Aqui a gente tem o pau de rosa, o fisocália, uma espécie de cerrado, fantástica floração, né? Chamam de resedá brasileiro, mas eu não gosto de que chame resedá brasileiro, porque ele é muito mais bonito que o resedá exótico. Esse imbaré, que é o nosso baobá, né? É o baobá, ele é muito da região de Cerrado, região de Caatinga também, uma árvore belíssima pela forma exótica da sua arquitetura. Aqui, em relação a palmeiras nativas, né, nós temos esse exemplar belíssimo, né, essa espécie belíssima aí, o palmito, o Euterpe espírito-santensis, que ele tem esse palmito amarelado, alaranjado, é uma espécie com folhas brilhantes, de grande potencial para a utilização, né. O caiuê, né, que é uma outra espécie, essa é específica da Amazônia, né, e o interessante dela é que no resíduo, né, da bainha e do limbo, da bainha e do pecíolo das suas folhas, você consegue ter muitas epífitas, até você fazer arranjos com samambaias, então fica uma palmeira muito ornamental, por exemplo, uma espécie nativa da Amazônia, que poderia ser usada em grande escala, de forma potencial lá, né? Em relação a arbustos nativos, pessoal, a Clusia fluminense, de região litorânea, que tanto a área interna quanto externa, um grande potencial incrível. A caliandra, né, nativa do sul do país, regiões mais amenas, mas a gente tem as caliandras também de regiões um pouco mais quentes, uma diversidade de floração, uma planta com uma arquitetura bacana, você selecionando os melhores exemplares, isso ficaria de forma fantástica, né? Na linha das trepadeiras, aí a flor de São João, né, que a gente também tem na variedade amarela, né, e a cipó-unha de gato, que agora, né, na verdade, em outubro, final aqui de outubro, início de novembro, a gente tem a floração. Então, você anda pelo interior, você vê essa unha de gato toda florida, árvores completamente amarelas por causa dela. É uma espécie quase não utilizada no paisagismo. É uma espécie realmente fantástica. Em relação à forração nativa, né, pessoal, eu coloquei simplesmente uma foto de uma espécie específica de periquito, mas a gente tem várias outras espécies, uma espécie que foi muito melhorada, foi muito selecionada, dá para a gente fazer cruzamento, uma espécie que realmente tem um grande potencial de uso como forração, como é utilizada também. A vedélia, uma espécie rústica, né, principalmente para regiões litorâneas, uma espécie que vai muito bem, tem uma bela floração, ela tem uma ramagem bem rasteira, ramifica muito, fecha logo a sua área, né. Não podemos deixar de citar os capins, né, dos biomas dos pampas, né,
o capim dos pampas, que é belíssimo. A gente também tem uma outra variedade de coloração dessa pluma mais rosa, né? Então, um capim, eu acho que é um dos capins mais ornamentais que se tem no mundo, no meu ponto de vista. A macega mansa também, uma nativa também do sul do país, ela dá essa coloração levemente, né, avermelhada, muito bonita quando você coloca ela de forma agrupada, né, dando contorno a um caminho. Entrando na linha das plantas aquáticas, né, a gente tem 2 exemplares aqui lindos, tanto para áreas menores quanto para áreas maiores, isso e inúmeros outros também, tá, pessoal? Nem aqui é só um tira-gostos das inúmeras espécies fantásticas que nós temos aí para escolher ainda, para utilizar e produzir. Aí. A Vitória Régia, que é fantástica, né? Eu lembro da primeira vez que eu vi uma planta de Vitória Régia, foi em Manaus, eu fiquei impressionado. Eu falei, como a gente não tem isso, né? Como a gente não tem isso nos nossos jardins, né? E aí eu lembro que logo eu não via isso, era época de faculdade, eu não via ela sendo utilizada. Aí eu tive a oportunidade de estagiar em Kew Gardens, lá em Londres, tinha ela em estufas lá, e eu falo, ô louco, né? Que tristeza, nós não temos nos nossos jardins, nós não temos nos nossos jardins botânicos, que até então não tinham, e a gente tem lá, naquele clima da Inglaterra. E aqui o alface da água, que é uma espécie realmente também muito versátil, que se desenvolve muito bem, que é realmente uma espécie fantástica, que eu também gosto muito para jardins. Ela tem essa folhagem muito bonita, até para para lagos menores quanto maiores. Tem que tomar só um cuidado que ela tem um certo potencial de infestação. Pessoal, considerações finais. Até essas imagens são 2 imagens que aqui a gente tem, né, uma São João junta no mesmo jardim com o capim dos pampas de forma harmônica, e em cima a gente tem os buritis próximo a um lago, né? Então, isso só para a gente ressaltar a importância da utilização das nossas espécies regionais, obviamente, para a gente potencializar todo o uso dela, né? Finalizando, né, a grande riqueza de espécies que ocorrem no nosso território, né, em todos os biomas, como eu comentei, né, acaba ocupando nichos diferentes, como eu mostrei, trepadeiras, plantas de forrações, arbustos, capins, palmeiras, né, e a gente pode explorar, a gente tem um grande potencial de exploração. Quando a gente fala exploração, é até um nome que dá a sensação errada, mas quando a gente fala exploração, não, potencial de produção, não a gente extrair da natureza aquela palmeira que a gente vai estar utilizando no nosso projeto, a gente produzir ela. Não vamos tirar nada que está no ambiente, né? Vamos deixar da forma que está e vamos produzir o que nós vamos utilizar nos nossos jardins. Pessoal, foi um prazer muito grande falar com vocês, tá? Espero ter contribuído de alguma forma e fico à disposição no que vocês precisarem. Eu coloquei um logo da Tris, são duas instituições na qual eu trabalho e que eu represento, e eu me coloco à disposição de vocês. Um grande abraço a todos.